Olá, bom dia, eu sou o irmão Fabrício. Bom dia, esse eu acho que é o terceiro vídeo sobre história eclesiástica ou história da igreja, sobre a patrística, período na filosofia e teologia, na história da igreja cristã, que compreende início do século I até o início do século VIII. Vou falar um pouco sobre as heresias, né? E aquilo que fala sobre a história da igreja. Foi um momento de efervescência, digamos assim, em que a fé e a razão andaram juntas. Ciência, igreja, fé e razão. E o lema deles era, da patrística, dos pais da igreja, ou padres da igreja, era credo ut intelligam. Em latim, o latim e o grego, especificamente o latim, era a língua, digamos assim, universal na teologia, na religião. Entre os religiosos, os filósofos, eles estudavam teologia, eles estudavam retórica, aritmética, matemática, álgebra, ciências, mas sobretudo metafísica, ontologia e filosofia, né? Havia uma máxima que eles diziam, philosophia anquila theologiae, ou seja, filosofia serva da teologia, ou seja, eles acreditavam que a filosofia e a teologia andavam juntas, eram ciências correlatas e auxiliares, era o arroz com feijão, digamos assim. Era o leite com café, né? Era o leite com café, o arroz com feijão. Não se separavam da outra. E vocês têm ali, sobretudo na Idade de Ouro, início já de uma história da igreja ou eclesiástica medieval, lá pelo século VIII, século IX, Gregório Magno ou Gregório o Grande, Papa, é considerado o primeiro Papa medieval, digamos assim, né? Lá já no quinto, sexto século. Você tem aí como figura central Agostinho de Hipona, Aurelius Agostinus, bispo de Tagaste, na África, norte da África, que ele soube conciliar as doutrinas neoplatônicas. Ele era da escola neoplatônica, neoplatonismo, né? As ideias do filósofo Platão, que trouxe ele, Plotino e outros pais da igreja, e ele combateu ferozmente, né, um teólogo chamado Pelágio, que foi seu contemporâneo, sobretudo sobre a queda original do homem, o pecado, a depravação total, como lá em Calvino você vai ver, lá no século XVI, com Calvino, com Lutero, com Zwinglio, ou Zwingle e Menno-Simons, Gregório Palamas, que foi um teólogo medieval que rivalizou com Tomás de Aquino, do século XII, século XIII, mas antes disso, lá na Idade de Ouro dos pais da igreja, da patrística, século IV e século V, final do século III, IV e V, você vai ver heresias como eutiquianismo, lá no ano 448,
você vai ver os monofisistas que falam acerca da doutrina das duas naturezas de Jesus, uma natureza humana e a natureza divina. E é concluído essa doutrina, esse dogma de fé teológico e filosófico, que Jesus seria o Theanthropos, ou seja, é o Deus encarnado. Ele era 100% Deus e 100% homem, que lá no concílio de Niceia, concílio de Constança, concílio de Constantinopla, vai sistematizar, digamos assim, e questionar as naturezas de Cristo, divina e humana. Concílio de Calcedônia, lá no início do quinto século, né? E Agostinho, com o seu livro Confissões e De Civitate Dei, ou seja, Cidade de Deus, de Trinitate, né? A doutrina da Trindade. Aí vai se chocar com o arianismo, com os anomeus, com pneumatocanos, donatismo, priscilianismo, modalismo. Lá já no sínodo chamado Sínodo de Concílio de Toledo, no ano 400 mais ou menos, vai sistematizar e vai questionar a doutrina da Trindade. E eles têm uma visão trinitária da triunidade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pessoal, né? Uma teologia trinitária modalista, e também com tendência ao maniqueísmo. Agostinho vem do maniqueísmo, doutrina filosófica, teológica, religiosa, que crê na dualidade das coisas, bem e mal, amargo, doce, masculino, feminino. Há sempre uma visão dual, ou dualística, melhor dizendo, das coisas. Que o homem teria um lado bom e um lado mal, um anjo e um demônio. Digamos assim, para você entender, tá, pessoal? Então, Agostinho, ele vem, se forma em direito, advogado, procurador da sua cidade, e ele vem, adota o maniqueísmo, essa doutrina herética, e ele abandona o maniqueísmo e ele abraça o cristianismo, né, numa visão que ele teve de um anjo, de uma criança no seu jardim, e a criança pede, tole lege, ou toma e lê. E ele lê o Evangelho, lê a Bíblia, e ele se converte ao cristianismo. Você também tem Bento de Núrcia, né, com a sua regra beneditina, fundador da ordem religiosa beneditinos. O seu lema era ora et labora, ora e trabalha, esteja oração e trabalho. Teodoro, que foi um exegeta bíblico lá do quarto século, um grande intérprete das escrituras. Eusébio de Cesareia, pai da história da igreja, lá do quarto século. Você tem os concílios, né, de Éfeso, início do quinto século. Você tem um pai da igreja chamado Cirilo de Alexandria, os pais capadócios, os gregos, concílio de Constantinopla, que foi o segundo concílio ecumênico, já início do quarto século. Efrém o Sírio, da igreja siríaca, copta, né? Hilário de Poitiers, já no quarto século. Você tem Dídimo o Cego, quarto século. Tito de Bostra, ou Bosra, quarto século, que começa a rever a liturgia da missa, do culto, da oração, da pregação,
da homilia, da exegese bíblica, liturgia, combate também o pelagianismo, quarto século, João Cassiano, já no sexto século, do sínodo de Orange, a questão filioque, né? Jesus e o Espírito Santo procedendo do Pai. Já no credo de Nicéia e Constantinopla, lá pelo ano 589 ou início do sexto século, você tem um teólogo pouco conhecido, chamado Lúcifer de Calaris ou Cagliari, do quarto século, né? Você tem as heresias doutrinárias, filosóficas, que fala sobre, discorre sobre a Trindade. Então, até o quinto século, no máximo, inclusive até o título Papa, que é a palavra pai, pater, do latim pai, papai, ou do hebraico av ou aba, daí a palavra abade, que quer dizer pai maior, etc., de um mosteiro, de um convento, você só vai ter a ideia do título Papa já no final da Idade de Ouro da Patrística. Antes, o título era Bispo de Roma, né? Primus inter pares, ou seja, em primeiro ou maioral entre os seus pares. Então já se teve uma ideia de ter um bispo em Roma, um bispo ou arcebispo, arche do grego, quer dizer principal, maioral, cabeça, chefe, né, comandante, etc. São várias as traduções da palavra arche, arcebispo. E havia os bispos, que lá depois do ano 1050, 1030, ao cisma do Ocidente, né, um papa em Roma, Vaticano, cidade papal, e outro papa em Avignon, na França. Mas antes mesmo disso, da Idade Medieval, já nos seus primórdios, ou na patrística tardia, já se tem um pensamento interno da igreja de ter um bispo com o nome de Papa, que quer dizer pai. Então você tem Máximo de Éfeso, Libano de Antioquia, né? Filósofos, né? Que combateram a gnose, né? Que entendia Deus como o demiurgo ou fiturgo, né? Que plasmou o universo, criou o universo, um Deus nomoteta, ou seja, um Deus único que criou o universo, uma espécie de deísmo, digamos assim. Você tem Irineu de Lyon, São Irineu de Lyon, já no primeiro e segundo século, que combate o docetismo, né? O docetismo da escola seríntia, de Cerinto, e havia também os gnósticos, barbelo-gnósticos, Carpócrates, Basílides, né? Entre outros aí, que se aprimoravam a fé, digamos assim, a partir do conhecimento da perfeição. Era chamado de teleios, ou teleion, ou seja, os experimentados, os aperfeiçoados, né? Os conhecedores, os eleitos, que era pela gnose, pelo conhecimento que se chegava à salvação, e não pela fé. Mas basicamente, sintetizando, a patrística foi um movimento dentro da história eclesiástica, da história da igreja, do primeiro até o oitavo século, que o lema era conciliar a filosofia grega, cristã,
com a religião. A religião revelada era eu creio para poder entender. Credo ut intelligam. E a fé e a razão andavam juntas. Tá ok, pessoal? Essa é a minha síntese da patrística, né? Que dá margem para outros vídeos. Bom dia para vocês.